Cara, é inacreditável o que aconteceu com a nova camisa do São Paulo. Olha, quando a gente pensa que vai curtir uma novidade do clube, vem esse tipo de vacilo e joga um balde de água fria em todo mundo. Lançam um uniforme novo, comemorando um dos momentos mais épicos da nossa história. A defesa absurda, mítica, monstruosa do Rogério Ceni contra o Liverpool, na final do Mundial de 2005, e conseguem errar justamente o horário da jogada. É para desanimar qualquer torcedor. Era para ser homenagem, virou polêmica. Virou motivo de piada. E o pior, não é como se fosse um detalhe pequeno, uma bobagem, um erro que passa batido. É o número da defesa. O tempo em que ela aconteceu. Tá estampado na parte interna da gola, como se fosse um selo, um troféu, um marco eterno. Mas colocaram 51:09. E a defesa, segundo as imagens do próprio jogo, aconteceu com 51:49 no cronômetro. 40 segundos de diferença. 40. Gente, isso é muita coisa quando se fala de um momento histórico. Isso muda tudo. Imagina um livro de história registrando a data errada da independência. É isso. O torcedor não é bobo, não. A galera percebeu na hora. Começou a rodar print, vídeo, frame do jogo. Todo mundo conferindo, voltando o lance, cravando. Foi com 51:49. E aí o que o clube faz? Nada. Silêncio. Quem teve que correr para tentar consertar a história foi a fornecedora. Atualizou o site, mudou a descrição, fingiu que nada aconteceu. Mas a má impressão já ficou. A mancha já tá aí. Não dá para fingir que não aconteceu. Esse tipo de erro mexe com o emocional da torcida. Não é só uma camisa. É uma memória viva. É o orgulho de um feito gigante. É o momento que a gente tem na ponta da língua para rebater qualquer zoeira de rival. Ah, mas meu time tem mundial. A gente responde com aquele frame, aquele vídeo, aquela defesa. Aquilo é patrimônio histórico do torcedor são paulino. E aí vão lá e erram no detalhe. Não dá. Fica parecendo que ninguém confere, que ninguém valida, que ninguém se importa. Um lançamento desses, que deveria ter sido tratado como relíquia, foi feito no modo automático, sem carinho, sem cuidado, sem respeito à nossa história. O mínimo era ter revisado esse tempo. Era só olhar o vídeo. Era só conferir. O jogo tá no YouTube. Tá em tudo quanto é lugar. Como é que erram isso? A verdade é que falta representatividade torcedora dentro das decisões do clube. Falta alguém lá dentro com sangue tricolor, que levante a mão e diga: "Ei, galera, vamos checar isso aqui direito." Mas não. É tudo feito no automático, como se o torcedor fosse só um comprador de produto. Como se fosse só mais uma linha na planilha de vendas. Não é. A gente é parte da história. A gente é quem sente tudo isso na pele. E olha que a ideia era boa, hein? Porque, convenhamos, homenagear a defesa do Rogério naquela final era algo que todo São Paulino queria. Aquela foi uma das maiores atuações de um goleiro na história do futebol mundial. Ceni pegou tudo. Salvou o time, segurou o Liverpool, foi gigante. O mundo viu. O mundo aplaudiu. E a gente guarda aquilo no coração. Mas quando mexem com isso de forma errada, parece que estão desrespeitando esse legado. O Rogério, cara, é mais que ídolo. Ele é uma entidade dentro do São Paulo. Tem que ter cuidado quando se mexe com a imagem dele, com os feitos dele. Não é qualquer coisa. Tem que tratar com carinho, com reverência, com precisão. E o pior é que o próprio Rogério nem se manifestou sobre isso, e a gente entende. Ele é institucional, ele sabe jogar o jogo. Mas o torcedor não esquece. A torcida cobra. A torcida tá atenta. Esse episódio serve como alerta. A comunicação do clube, a relação com a torcida, a produção de materiais históricos, tudo precisa ser tratado com mais seriedade. A gente não tá falando de uma camiseta qualquer vendida na banca da esquina. É um produto oficial. É história em forma de tecido. Não dá para tratar como se fosse só mais um uniforme. A responsabilidade é enorme. E aí vem a tal justificativa. Ah, foi só um detalhe gráfico. Ah, foi uma questão de design. Não, gente. Não dá para aceitar isso. Porque se o design erra a cor do escudo, a torcida cai matando. Se erra o número de títulos no detalhe da camisa, ninguém aceita. E aí, por que errar o horário da defesa é menos grave? Não é. É gravíssimo. Tem gente dizendo que a fornecedora quis registrar o momento do pênalti batido antes da defesa. Ou o início do lance. Mas não cola. Porque o que a gente lembra,
O que ficou eternizado é a defesa. É a bola saindo do pé do Gerard e o Rogério voando, se esticando todo, como se fosse o último segundo da vida dele. A defesa é o clímax. É o auge. E é esse o momento que tinha que estar na camisa. Esse tipo de erro mancha a campanha de um uniforme que poderia ser histórico. A camisa em si até que ficou bonita. O preto com dourado tem sua elegância, tem sua simbologia. Era para ser um sucesso de vendas, para ser comprada com orgulho. Mas agora muita gente vai olhar para ela e lembrar do erro. Vai torcer o nariz. Vai pensar 2 vezes antes de gastar o dinheiro. E sabe o que mais irrita? É que é recorrente. O São Paulo, nos últimos anos, tem falhado em pequenos detalhes que acabam gerando grandes repercussões negativas. Seja em redes sociais, seja em eventos, seja em lançamentos. Parece que falta alguém que olhe tudo com olhos de torcedor, com amor, com senso crítico. Alguém que diga, isso aqui não tá certo. Vamos refazer. O clube precisa entender que o torcedor mudou. Hoje em dia todo mundo confere, todo mundo investiga, todo mundo analisa. Não dá mais para passar batido. Tudo vira pauta. Tudo vira vídeo. Tudo vira meme. E quando erram, vira piada nacional. E não é disso que a gente precisa agora. A gente precisa de união, de orgulho, de autoestima elevada. E não de polêmica com detalhe de camisa. Aliás, esse deveria ser um momento de exaltação. A camisa nova, a homenagem ao Mundial, a lembrança de um dos maiores jogos da nossa história. Era para estar todo mundo celebrando. Mas estão discutindo o número de segundo. Estão explicando o erro em vídeo. Estão apagando fogo com nota oficial. Tudo por causa de 40 segundos. Olha, parece pouco, mas não é. Porque 40 segundos, num jogo de futebol, podem mudar tudo. Podem ser a diferença entre o gol do título e o gol do vexame. Entre a glória e a tragédia. E quando esse tempo está ligado a um lance específico, registrado, documentado, aí a precisão tem que ser total. Não dá para arredondar. E é claro que isso também vira munição para rival. Já tem torcedor de outros clubes tirando sarro, dizendo que nem o São Paulo sabe a própria história. Que errou o tempo da defesa mais importante da vida. Isso machuca. Isso provoca. Isso gera revolta. Porque a gente sabe o quanto aquela defesa significou. O quanto ela foi determinante. Não dá para aceitar passivamente. O clube precisa se posicionar. Precisa vir a público, explicar, assumir o erro, pedir desculpas. Não é vergonha nenhuma corrigir. Vergonha é fingir que tá tudo certo. Vergonha é tratar o torcedor como ignorante, como consumidor desatento. O São Paulino é exigente. E tem que ser mesmo. A relação do torcedor com a camisa é emocional. É quase religiosa. Tem gente que guarda uniforme de 30 anos atrás. Que trata como relíquia. Que não lava, que não empresta, que não troca. Então, quando lançam uma peça nova com um erro tão simbólico, é como se rasgassem essa relação. É como se desrespeitassem a fé do torcedor. O mínimo que esperamos agora é um posicionamento oficial do São Paulo. Não da fornecedora. Do clube. A camisa é nossa. A história é nossa. O Ceni é nosso. E quem tem que preservar isso tudo é o clube, em primeiro lugar. Se deixarem na mão de terceiros, aí a chance de erro vai ser sempre grande. Enfim, é triste que uma homenagem tão linda tenha virado motivo de frustração. A ideia era maravilhosa. O momento é digno de todos os tributos possíveis. Mas não dá para errar no principal. Não dá para falhar na memória. O torcedor merece mais. Merece respeito. Merece cuidado. Vamos torcer para que esse episódio sirva de lição. Que as próximas homenagens venham com mais precisão, mais carinho, mais revisão. E que o clube escute mais a torcida. Porque ninguém conhece a história do São Paulo melhor do que o torcedor são paulino. Ninguém viveu aquele Mundial como a gente viveu. A camisa pode até ser corrigida. O site pode ser editado. Mas a impressão negativa fica. E isso é o que mais dói. Porque a gente queria estar aqui comemorando. Mas estamos cobrando. De novo. É isso. Que o erro sirva de aprendizado. Mas que o respeito à história seja, sempre, prioridade máxima. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se você é São Paulino raiz como eu, prepare-se,
porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente o cenário do nosso tricolor nas próximas semanas. Não é exagero. Não é invenção. É algo que começou como um simples comentário durante o programa Os Donos da Bola, mas que, ao que tudo indica, pode se concretizar como uma das maiores tacadas de bastidores do São Paulo em 2025. E adivinha quem deixou escapar tudo? Ele mesmo, o polêmico, explosivo e sempre bem informado craque Neto. No meio de uma resenha, entre críticas ao Corinthians e cutucadas ao Palmeiras, Neto mandou uma frase que caiu como uma bomba entre os torcedores são-paulinos: "O Carlos Miguel tá de saída, e tem time grande de olho." Aliás, ouvi dizer que o São Paulo já fez contato. Não duvido nada que vá parar no Morumbi. Pronto. Bastou isso para incendiar as redes sociais e mobilizar a torcida tricolor. Afinal, Carlos Miguel não é qualquer goleiro. Estamos falando de um dos arqueiros mais promissores do futebol brasileiro. Aos 26 anos, com 2,04 metros de altura, o goleiro é um verdadeiro paredão. Ganhou destaque no Corinthians, mesmo sendo reserva de Cássio por boa parte de sua passagem. Quando teve chance, mostrou segurança, frieza, boa reposição de bola e uma envergadura que impõe respeito em qualquer atacante. Sua saída do clube alvinegro foi envolta em polêmicas, mas a verdade é que, desde então, vários clubes vêm tentando contratá-lo. E agora, parece que é o São Paulo quem está mais próximo. A notícia teria sido confirmada por pessoas ligadas ao staff do próprio Carlos Miguel. O tricolor teria feito contato há algumas semanas, num movimento silencioso, com aval total do técnico Hernan Crespo, que já deixou claro à diretoria que deseja um goleiro com mais presença de área e capacidade de liderança, algo que ele enxerga em Carlos Miguel. E mais, o argentino acredita que o goleiro pode ser uma peça-chave para a construção de um novo ciclo vitorioso no Morumbi. A diretoria do São Paulo, por sua vez, tem trabalhado com muita cautela. Até porque a questão contratual de Carlos Miguel envolve cláusulas de saída, valores de luvas e um projeto de titularidade que deve ser oferecido a ele. Mas segundo fontes próximas ao clube, as conversas estão em estágio avançado. O goleiro vê com bons olhos a chance de vestir a camisa do tricolor, e já teria se animado com a proposta esportiva oferecida por Crespo. Vale lembrar que o atual titular do gol São Paulino é Rafael, que vem tendo atuações seguras. Mas a chegada de um nome como Carlos Miguel pode elevar o nível de competitividade no elenco. Crespo gosta de manter todos em alerta, e já provou que não tem medo de mudar quando necessário. Ele quer dois grandes goleiros no elenco. Um para jogar e outro para disputar posição de verdade. E se depender dele, Carlos Miguel é o nome certo para isso. O São Paulo, aliás, não é novato quando se trata de grandes goleiros. Nossa história é recheada deles: Zete, Rogério Ceni, Valdir Pérez, Sérgio Valentim. É uma posição sagrada no Morumbi. Por isso, qualquer nome que chega para assumir essa responsabilidade precisa estar à altura. E convenhamos, Carlos Miguel tem tudo para honrar essa linhagem. Com personalidade forte, postura firme dentro da área e muita qualidade técnica, ele pode ser o próximo nome a marcar época no tricolor. Torcedores mais atentos já vinham percebendo algumas movimentações estranhas nos bastidores. A ausência de declarações de Carlos Miguel sobre novos clubes, o silêncio da diretoria do São Paulo sobre possíveis reforços, e até mesmo a recente visita de um empresário conhecido a Cotia, tudo indicava que havia algo em curso. Agora, com a revelação do Neto, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar. Ainda que não haja uma confirmação oficial até o momento, a pressão da torcida deve acelerar o anúncio. Nas redes, a hashtag Carlos Miguel no Tricolor já foi vista entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, na manhã de hoje. Torcedores comemoram como se a contratação já estivesse fechada. Memes, montagens e até músicas de arquibancada com o nome do goleiro já estão circulando. Mas o que mais chama atenção é a forma como Hernan Crespo está conduzindo esse novo momento do São Paulo. O técnico argentino tem sido firme nas cobranças, exigente nos treinos e muito participativo nas negociações. Ele quer jogadores que vistam a camisa com alma. E, pelo que tudo indica, enxerga isso em Carlos Miguel. Não se trata apenas de um goleiro alto e talentoso. Trata-se de alguém que pode virar símbolo de uma nova era no clube. A diretoria tricolor, liderada por Júlio Casares, tem mantido sigilo absoluto sobre contratações. Mas fontes internas garantem que essa possível chegada de Carlos Miguel não é um movimento isolado. Faz parte de um plano maior de renovação de elenco, onde alguns medalhões serão liberados e novos nomes, mais jovens e com fome de vitória, serão incorporados. O São Paulo quer um elenco mais competitivo, mais físico, mais resiliente. Inclusive, a chegada de Carlos Miguel também é vista como estratégica por outro motivo.
O clube quer atrair a atenção da imprensa e da torcida para um novo ciclo de protagonismo. E uma contratação desse porte, tirando um ex-goleiro do Corinthians e colocando-o como referência no Morumbi, é um golpe de mestre. Mostra ousadia, mostra força e, principalmente, mostra que o São Paulo está voltando a pensar grande. Não podemos esquecer que Carlos Miguel já vinha sendo sondado por clubes do exterior, incluindo times da Inglaterra e da Turquia. Mas, segundo fontes próximas, o que pesou para ele foi o projeto esportivo. Ele quer ser titular, disputar títulos e jogar em alto nível. E vê no São Paulo um ambiente ideal para isso. A estrutura do CT da Barra Funda, o carinho da torcida e a confiança do treinador foram determinantes. Outra peça-chave nessa negociação é o preparador de goleiros Gustavo Pinheiro, homem de confiança de Crespo, que já trabalhou com grandes nomes do futebol sul-americano. Pinheiro teria dado aval total à contratação e garantido que pode levar ainda mais o nível do arqueiro. Ele tem muito potencial ainda não explorado, teria dito em uma conversa informal com dirigentes. Internamente, a possível chegada de Carlos Miguel já começa a gerar discussões sobre o futuro de outros goleiros do elenco. Alguns nomes podem ser emprestados para ganhar rodagem, enquanto outros podem ser liberados em definitivo. A ideia é enxugar o elenco e garantir qualidade máxima em todas as posições. E no gol, a disputa promete ser quente. O São Paulo vive hoje um momento de reconstrução. Após anos de altos e baixos, a torcida finalmente vê um rumo claro. E nomes como Carlos Miguel representam mais do que reforços, simbolizam a esperança de um futuro vitorioso. Um São Paulo aguerrido, protagonista, que não teme ninguém, nem mesmo os rivais que hoje se gabam de seus elencos milionários. Se essa contratação realmente for confirmada, o impacto será imediato. Dentro e fora de campo. A imagem do clube ganha força. A torcida se anima. A mídia volta a dar atenção. E Crespo ganha uma peça de confiança para construir seu sistema defensivo. Um sistema que, aliás, tem sido um dos pontos fracos do time nos últimos tempos. No Morumbi, já se especula que Carlos Miguel pode ser anunciado em grande estilo. A ideia seria fazer uma apresentação à moda antiga, com torcida presente, fogos de artifício e até vídeo nas redes sociais com bastidores do acerto. Tudo isso para mostrar que o São Paulo está voltando a ser aquele gigante respeitado por todos. Enquanto o anúncio não vem, a expectativa cresce. A torcida está em estado de alerta. Cada publicação do clube é analisada em detalhes. Cada postagem de Carlos Miguel vira pauta em grupos de WhatsApp. E os jornalistas de plantão tentam arrancar qualquer pista que possa confirmar a bomba que Neto jogou no ar. Para muitos, trata-se apenas de mais uma especulação. Mas para quem conhece os bastidores do futebol, sabe que quando Neto fala, é porque tem informação. Ele pode até exagerar às vezes, mas raramente erra quando o assunto é contratação. E dessa vez, ele falou com convicção. O São Paulo tá de olho no Carlos Miguel. E acho que vai dar negócio, hein? Afirmou, olhando firme para a câmera. E se você, torcedor tricolor, também acredita que esse pode ser o começo de uma nova fase, prepare o coração. Porque se Carlos Miguel realmente fechar com o São Paulo, não será apenas mais um reforço. Será o início de um projeto ousado, ambicioso e, acima de tudo, São Paulino até a alma. O Morumbi vai tremer novamente. Que venham os próximos capítulos. E que venham os reforços. Porque o São Paulo está vivo. Está faminto. E está pronto para voltar a ser o terror do continente. Com Crespo no comando e Carlos Miguel no gol, ninguém vai segurar o tricolor. Aguardemos, então. Mas já podemos sonhar. Porque o futuro, meus amigos, promete ser glorioso. E como diz a música, vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.